Glória a Deus, meus amados irmãos, bom dia! Sejam bem-vindos, amados do Senhor. Glória a Deus, mais um dia que está iniciando. Hoje é terça-feira, dia 29 de julho de 2025, e o Senhor nos reuniu nesta manhã, ou à tarde, à noite, eu não sei o horário que você vai ouvir essa palavra, para aprender de Deus, provar de Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Sejam muito bem-vindos e eu quero começar, antes de tudo, orando pela sua vida. Amém? Pai, eu te agradeço por estar aqui com os meus irmãos. Obrigado porque temos o prazer de ouvir a sua voz pela palavra. Que através desse encontro que teremos aqui, nossos corações sejam reavivados com a revelação do céu. Que a nossa mente encontre sabedoria e direção e que nós possamos ser cheios de esperança. Pai, que o Senhor toque o coração de cada pessoa. Que as áreas das vidas dos meus irmãos que estejam passando por furacões, que os pensamentos que estão bagunçados encontrem calmaria pelo seu Espírito, através desse encontro que estamos tendo. Em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. O Senhor quer falar ao seu coração. Eu queria pedir que, se você está chegando aqui pela primeira vez, que você já se inscrevesse no meu canal. E se você deseja abençoar mais pessoas, já pega o link também da nossa devocional de hoje, da nossa live, e envia para mais pessoas. Clica também no botão das notificações para que o YouTube avise você todos os dias que estivermos aqui reunidos. Amém? Hoje eu quero compartilhar sobre mais uma história que mostra Cristo nas entrelinhas. E eu quero falar sobre José do Egito, onde nós encontramos Jesus como Salvador que foi rejeitado pelos seus, mas exaltado por Deus. E o texto que eu quero ler está no livro de Gênesis, capítulo 50, no versículo de número 20. Pega a sua Bíblia aí. Gênesis 50, no verso de número 20. Aleluia. Aleluia. As palavras de José são: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, que se conserve muita gente com vida. José do Egito é um personagem muito curioso, né? Esse é o momento onde ele se encontra com seus irmãos, depois de tudo que aconteceu. Você sabe a história, né? Essa história de José, ela é cheia de dor, de rejeição, de injustiça, cheia de traição, cheia de emoção. Mas também ela é cheia de perdão, redenção, recomeço. O que poucas vezes as pessoas percebem é que José também é uma figura clara de Cristo no Antigo Testamento. Veja só algumas características. José era muito amado pelo seu pai. Jesus também era o filho amado. José foi rejeitado pelos irmãos. Jesus também foi rejeitado pelos irmãos. José foi vendido por moedas. E Jesus foi vendido por moedas. José foi injustiçado. José foi esquecido. José foi abandonado. José passou por coisas que não merecia passar. Mas no final, José foi exaltado. Assim também foi com Jesus. E por fim,
Deus usou José para salvar o seu povo. Da mesma maneira, Jesus foi enviado à terra para salvar a humanidade. Nós precisamos aprender com esse homem. Precisamos extrair princípios bíblicos que nos vão levar a viver uma vida cristã abundante. Em Gênesis 37, no versículo 28, a Bíblia diz assim: Passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cova e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Veja só, da mesma maneira como Jesus foi vendido, José também. Da mesma maneira que José foi rejeitado, Jesus também. Mas é interessante que o plano de Deus não foi interrompido por conta da traição dos irmãos. Na verdade, aconteceu o rebote que diz, né? O fato dos irmãos terem rejeitado a José, aquilo ativou o propósito de Deus na vida de José. Da mesma maneira, o Senhor. Jesus, sim, ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi vendido de maneira injusta. Mas veja só, aquilo de ruim que fizeram para ele tornou em bênção para todos nós. Sabe o que eu quero te dizer? Talvez você esteja passando por um tempo de rejeição. Talvez você esteja passando por dias de traição. Talvez você foi usado. Talvez as pessoas esqueceram de você. Talvez as pessoas foram injustas com você. E você precisa aprender uma coisa, o Senhor manda eu dizer para você nessa manhã, eu estou aqui de manhã, ou nessa tarde, ou à noite, eu não sei o horário que você está ouvindo essa palavra. Se você está passando por aquilo que José passou e por aquilo que Jesus passou, se prepare. Deus está preparando você para um propósito ainda maior. Aquilo que hoje parece o fim, na verdade é só Deus preparando você para um novo começo mais glorioso. Se você foi esquecido, se você foi vendido, se você foi traído, assim como Deus fez na vida de José, Ele também vai fazer na sua vida. O que hoje parece apenas dor, ali na frente vai virar um testemunho poderoso. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus por isso. Lá no capítulo 41, no versículo 41, a Bíblia diz assim, ó: Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Depois da cova, depois da humilhação, José foi exaltado. E Deus coloca José no trono para cumprir o propósito que Deus tinha para a sua vida, que era salvar vidas. Aconteceu a mesma coisa com Jesus. Ele desceu até a morte, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi exaltado. E o nome de Jesus está acima de todo nome. E através do nome de Jesus, há salvação para todos nós e todos aqueles que creem. Você precisa aprender uma segunda coisa aqui hoje. Deus nunca desperdiça sofrimento. Nunca. Tudo que você passou, toda a sua história, tudo que você viveu, Deus não vai apenas restituir. Deus não vai apenas te restituir, porque foi isso que aconteceu com José, isso que aconteceu com Jesus. Mas Deus vai usar a tua história para salvar outras pessoas. Deus vai usar o que você passou para salvar os outros. Deus vai usar as suas marcas para salvar outras pessoas. Deus vai usar o teu testemunho para alcançar aqueles que precisam de restauração. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Deus nunca desperdiça sofrimento.
Deus nunca desperdiça sofrimento. Às vezes nós estamos passando por um vale. Às vezes estamos vivendo os nossos piores dias e nós falamos: Senhor, por que tudo isso? As pessoas são más. O mundo é um lugar de dores. O homem é vazio de Deus. Ele está morto para Deus. Os homens lá fora, eles são governados por demônios. A mentalidade deles é corrompida. Mas a nossa esperança precisa ser que o Senhor não desperdiça sofrimento e Ele transforma o nosso sofrimento em um testemunho. E esse nosso testemunho vai ser usado para alcançar outras pessoas no nome de Jesus. Fale assim: Deus não desperdiça sofrimento. Terceira e última coisa que eu quero te dizer. Gênesis 45, 5 diz, abra sua Bíblia, Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. É incrível. Ele estava diante daqueles que tinham tentado destruí-lo. Ele estava diante das pessoas que o machucaram. Ele estava diante das pessoas que o fizeram mal. Ele estava diante das pessoas que roubaram anos e anos de vida dele com as pessoas que ele amava. Ele estava diante daqueles que desejaram a sua própria morte, que literalmente armaram e cavaram a sua própria cova. Mas José não lidou com vingança. Ele lidou com graça. José não deu para eles o que eles mereciam. José estendeu perdão. Foi isso que Jesus fez. Jesus acolhe os que o rejeitaram. Ele perdoa aqueles que o negaram. E ele oferece vida eterna àqueles que o mataram. Essa é a boa notícia do Evangelho. A graça vence a traição. Você pode ter falhado com Deus. Você pode ter caído. Você pode ter decepcionado o Senhor. Mas o Senhor te cobre com amor. E sempre te convida para recomeçar. Não importa o que você fez. Não importa o que aconteceu. Não importa por onde você andou. O Senhor sempre vai estar disposto a estender a mão para você. Para nos ensinar que é isso que nós devemos fazer também com as pessoas. Perdoar, restaurar, reconstruir. Veja só, José, assim como ontem falamos de Abraão, é uma sombra viva de Cristo. Vendido, mas não esquecido, rejeitado, mas exaltado, traído, mas usado para salvar. Essa história nos ensina que a dor, ela pode esconder um propósito poderoso. E mesmo quando tudo parecer perdido, o Senhor ainda continua no controle das nossas vidas. Você pode dizer amém? Pode falar glória a Deus por isso? Eu quero desafiar você a escrever aqui nos comentários. Eu confio no propósito de Deus, mesmo quando eu não entendo os processos. Coloca assim, ó, Deus não desperdiça sofrimento. Escreve isso nos comentários. Eu confio no propósito de Deus mesmo quando não entendo o processo. Deus não desperdiça sofrimento. Tira um print aqui da nossa devocional, posta nas suas redes sociais, marca eu que eu vou repostar você. Eu queria te convidar a fechar os olhos e fazer uma oração comigo nesta manhã. Eu vou orar e eu queria que você repetisse essa oração. Fecha os olhos. Fala assim comigo: Pai,
Obrigado porque o Senhor transforma traições em testemunhos, vales em vitória e dor em propósito. Assim como foi com José, eu creio que o Senhor também está me guiando, mesmo nos dias difíceis. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi rejeitado para que eu fosse aceito. O Senhor foi vendido para que eu fosse comprado com teu sangue. Me ensina a perdoar como José perdoou. Me ensina a enxergar propósito, onde eu só vejo o sofrimento. E faz de mim, Senhor, instrumento para salvar aqueles que estão perdidos. Assim como José também foi. Eu declaro que o teu plano é maior que a minha dor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. E amém. Quem pode dizer glória a Deus? Eita, que presença de Deus poderosa. Eu libero a unção do Senhor sobre o seu dia. Eu declaro que essa terça-feira vai ser cheia da vida de Deus. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe com alguém que precisa ser abençoado. Amanhã estaremos juntos, normalmente às 7 horas da manhã. Fica na paz. Tchau, tchau.